Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a nossa redenção, a nossa obediência, o nosso louvor, toda a nossa dependência. Desejamos promover no coração daqueles que amam o Senhor uma intimidade com o Pai, com o Filho e com o seu Espírito. Queremos trazer à sua vida o conhecimento da palavra, o conhecimento do tempo em que você vive, discernir o tempo dos tempos. Mais uma oportunidade de você se jogar nos braços do Senhor e viver a sua exclusiva vontade. Temos certeza que Deus falará conosco em mais esta oportunidade. Tenho certeza que o Senhor tem algo para a sua vida, para a minha vida, e que nós venhamos a valorizar, de uma forma adoradora, dizer a Deus muito obrigado. Com muita gratidão, possamos agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem trago motivação para acreditarmos que, embora vivemos num mundo pecaminoso, no mundo em trevas, mundo que jaz no maligno, nós temos a certeza, e não podemos perder essa certeza, de que Deus ainda e sempre terá o controle de tudo e de todos. Nada acontece sem a sua permissão. O que tem acontecido é o que nós ministramos e enfatizamos quase que sempre. O tempo se passou, os sacrifícios foram embora junto com o tempo. Quando você olha o sacrifício humano, quando você olha e percebe nas Escrituras Sagradas por que aqueles homens do passado viviam tantos sinais e maravilhas, porque o povo era muito abençoado. Porque você percebe que no Primeiro Testamento, os profetas de verdade eram a voz de Deus. Não deixavam dúvidas de que Deus os estava usando de uma forma glamourosa e tremenda e poderosa. Os profetas que eram de verdade profetas não se vendiam. Entregavam as suas vidas, suas felicidades pessoais, os seus sonhos nas mãos do Senhor. O tempo passou e vem o Novo Testamento. E embora já por mais de 400 anos que o Senhor não falava com a terra, nasce-se um grande profeta, João Batista, depois de mais de 400 anos. Sem que Deus levantasse um profeta em que fosse a sua própria voz, a Bíblia disse que em João 1:23, que quando perguntaram a João quem ele era o Messias que havia de vir. Quem era verdadeiramente João? Ele disse: eu sou a voz daquele que clama no deserto. A voz, aquilo que ele pronunciava era muito mais importante do aquilo que ele era. Era mais importante do que a sua identidade pessoal. Era mais importante que o seu sobrenome, o seu nome, e de quem era filho. Eu sou a voz. É tão bom quando nós nos contentamos em ser a voz. É tão bom quando nós entendemos por que João Batista disse isso. A voz. Eu não sou a riqueza desse Deus. Eu não sou detentor do poder desse Deus. Eu não sou exemplificador das propriedades que Deus pode dar a um servo. Eu não sou símbolo de prosperidade, até porque
João crescia e vivia nos desertos, tomando mel e comendo gafanhotos. Quem dera se todos entendessem que a voz é muito mais importante. Ser a voz de Deus, em qualquer esfera, em qualquer circunstância, não importa o seu cargo eclesiástico. Se todos entendessem que ser a voz de Deus é mais importante que ser o tudo de Deus. Representar o tudo que Deus pode fazer. Então vem João Batista e através dele a mensagem de arrependimento novamente, uma mensagem pura, mas uma mensagem muito dura, era novamente ministrada. E o povo vai ouvir atentamente, os rejeitam, muitos se convertem, e ele é a introdução de Jesus na terra. Hoje, a igreja caiu num descrédito tão grande, a fé cristã se tornou algo tão pejorativo, se tornou algo tão banalizado que fazem piadas com pregadores. Pregadores que pregam duro, esse é o João Batista. Meu Deus, João Batista perde para esse cara e etc e tal. As pessoas começam a fazer piadas com as coisas sérias do Evangelho. Então é terrível quando nós percebemos que estamos vivendo uma geração na contramão do verdadeiro Evangelho. Aí quando nós olhamos por que aquele povo, por que aqueles profetas e aqueles que seguiam os profetas eram tão abençoados? Por que Deus mandou Esdras, que escreveu crônicas, mesmo que escreveu o livro de Esdras há 1037 anos antes de Cristo, da cidade de Jerusalém? Por que Esdras, um homem completamente voltado para as coisas de Deus, levanta uma nação e diz que se nós fizermos o coração de Deus feliz, nós teremos forças. Quando nós entendemos a verdadeira noção do Evangelho, quando nós entendemos que as pessoas no Novo Testamento, a Bíblia diz que aquele povo, ao ouvir os apóstolos a pregar o Evangelho, ao ver aqueles apóstolos pregar o arrependimento, eles não são chamados, evidentemente que na pregação do Evangelho estava tudo incluso. Eu creio que Pedro falou sobre o sacrifício, sobre as finanças, com todos eles, a serem fiéis às leis de Deus, né? Porque o próprio Jesus vai dizer em Mateus 5:17 que ele não veio descumprir as leis e nem desfazer o que os profetas haviam dito. Então, o dízimo, a oferta, eu creio que Pedro pregou, embora não está explícito no capítulo 2 ou no capítulo 4 de Atos, quando as primeiras almas se convertem ao Senhor. Mas o que me chama a atenção é que aquelas pessoas, ao se converterem, elas começam a ter tudo em comum. A Bíblia diz que elas perseveram na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, perseverar, porque a doutrina não era fácil. A doutrina era muita justiça, as pessoas tinham que mudar completamente de vida. Eu tenho certeza que não era fácil para eles, como não é fácil para nós. O cristianismo ficou banalizado. O cristianismo ficou barato. E muitas pessoas usaram e estão usando o nome do Senhor para enriquecer, para terem vida de mordomia, fazendo de tudo para que as suas igrejas cresçam numericamente, não em espírito e em verdade. Não que a igreja cresça em número de salvos, mas cresça em número de audiência, de participantes. A gente percebe que aquele povo, eles perseveram na doutrina, mesmo diante das dificuldades, vamos transformar as nossas vidas, vamos buscar a obediência. A Bíblia diz que aquele povo de Atos 2, eles perseveram na oração. Quer dizer que não era meia dúzia. Não viviam uns pedindo
oração uns aos outros sem que eles mesmos tivessem uma vida longa de oração. Todos oravam muito. Diz que perseveravam no partir do pão. Que tremendo isso. As pessoas trabalhavam, que eu digo sempre, as pessoas trabalhavam, partir do pão quer dizer, todos trabalhavam, e a finalidade do salário, do ganho, não era só para resolver o problema deles e da sua casa, da sua família. Era partir, era compartilhar do que ganhavam com os desfavorecidos, com os pobres que estavam vindo e aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Você vê que as coisas mudaram muito. Hoje todo mundo está lutando por si. Se cada um entregar o seu envelope, ele é responsável pela prosperidade que virá por si. Mas naquela época era diferente. Então, além de perseverar na doutrina, na oração, no partir de pão, eles não tinham nada entre eles que fosse só deles. A Bíblia diz que eles vendiam tudo que tinham. Lê lá, dos versos 40 adiante, e depositava aos pés dos apóstolos. Será possível que acreditar numa igreja dessa nesse século? Será possível que nós possamos ter o retrato dessa igreja hoje? Será que existe no mundo uma igreja que retrata a igreja verdadeira? Será que existe uma igreja que as pessoas perseverem em oração, no partir do pão? Hoje se nota numa igreja muito facilmente, alguém sai com um carro zero, bonito, e outro sai para o ponto de ônibus. Hoje é muito natural alguém esperando falar com o pastor no gabinete para uma cesta básica, para um dinheiro para pagar a sua luz, enquanto outros saem da igreja direto para os seus restaurantes, para os seus entretenimentos, e sem se preocupar com a situação daqueles que ficaram para trás, porque o máximo que se faz é entrar na igreja na hora do culto, no encontro do culto, é dar a paz, irmão, a paz, irmã. Nem completa a frase, não sabe nem de onde vem essa paz. E é fácil, notório, ver dentro de uma igreja que há uma divisão dentro da igreja. Ricos são mais amigos dos ricos. Pobres ficam quase que isolados, é amigo de si mesmo, amigo de ninguém. Há uma diferença muito grande. Há uma discrepância muito grande da igreja verdadeira. Será possível a gente encontrar? Você conhece alguma igreja para você me instruir? Até eu deixaria de ser pastor. Quem sabe eu estou precisando de ser membro de uma igreja, sentar e ouvir e parar de pregar. Será que você encontra para mim uma igreja em que as pessoas estão dispostas a vender o que têm para compartilhar com os que não têm? Você conhece alguma igreja, por favor? E quem sabe eu vou congregar lá. Você conhece uma igreja que todo mundo ora em perseverança? Por favor, você podia me passar o endereço? Não importa onde seja, eu estou disposto a ir para qualquer lugar desse mundo, aonde eu possa reviver os tempos da igreja verdadeira de Atos dos Apóstolos. Será que você pode me ajudar? Eu, pastor Pablo, eu queria voltar a ser apenas um servo, apenas um discípulo de Cristo, apenas um membro da igreja, em que eu pudesse aprender com os que lá ensinam de fato a ser a imagem e semelhança do Senhor. Será que você conhece uma igreja que lá, se eu estiver com fome, se eu estiver sem dinheiro, eu não vou sair de lá de mãos vazias? Vai ter alguém que vai partir comigo o seu pão? Você conhece? Por favor, se você conhecer, faz essa generosidade para mim. Me passa o endereço, o nome do pastor. Não precisa nem o nome do pastor. Só me passa o endereço. Nem o nome da igreja também eu não preciso. Porque é uma igreja que tem todos esses predicativos. A última coisa que vai interessar para mim é o nome do pastor e o nome da igreja. Só quero saber o endereço para mim encontrar essa igreja. E eu possa servir a Deus com mais pessoas, com o mesmo pensamento, com o mesmo espírito, com o mesmo batismo, cumprindo Efésios 4:4. Se você conhecer, me faça essa gentileza. Já sabendo eu que você não vai encontrar, eu já agradeço o seu esforço. Sabe, meus amados irmãos,
Eu quero que você esteja atento a essa mensagem, que o seu coração esteja pronto para absorver essa mensagem e dizer ao Senhor, muito obrigado por mais um domingo em que o Senhor compartilha com a minha alma a mensagem de vida, a mensagem de salvação, a mensagem de justiça, a mensagem de santidade, a mensagem que me transforma, a mensagem que me garante a eternidade. É esse o meu desejo, é essa a minha vontade para com a sua vida neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler então, para iniciar, eu quero ler 2 textos bíblicos para a mensagem que é o peso de um chamado. O peso de um chamado. Qual é o teu chamado? Seu chamado é apenas de ser um crente, membro de uma igreja, de uma denominação em que você senta no banco, ouve que o expoente da palavra tem a pregar e você faça então daquela mensagem algo para a sua vida, para buscar o seu interesse, a sua perfeição e nada mais. Ou apenas escolhe de uma forma aleatória, de uma forma simplória, fazer alguma coisinha para Deus. Qual é o peso do seu chamado? Por que você veio a este mundo? E mais do que isso, por que você deve congregar no corpo do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Congregar não é numa igreja de pedra, congregar numa igreja dentro de você. Porque quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo entram dentro de nós, Ele cria a igreja. Ele cria a soberania celestial. Então, qual é o seu chamado? Você sabe. O que você tem feito que determina o seu chamado? Que é reconhecível de uma forma visível qual é o seu chamado cristão. Então, deixa eu ler Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14 ao 17, que diz assim. E depois eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 3, verso 34. Diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Quer dizer, como invocarão ao nome de Jesus se ainda não creram nele? Mas por que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como podem crer se nunca ouviram falar dele? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vou por pausa. Verso 14 de Romanos 10. Como crerão? Como podem crer? Invocar aquele que não creram? E como podem crer se nunca ouviram dele? Como podem crer naquele que nunca viram? Eu te pergunto, se há uma coisa que existe muito, é a tal da igreja corporativa. Antigamente existia muito boteco na esquina, muito boteco. Somente em bairros pobres de periferia não existia restaurantes. Era difícil você achar num bairro de periferia um lugar que você pudesse comer um PF, almoçar, comer uma pizza, até que não existia isso. Na minha época de criança existia em Belo Horizonte, no Alto da Afonso Pena, um lugar de comer pizza. Não existia delivery, não existia esse negócio de delivery. Você sabe disso, eu vou fazer 58 anos, querendo Deus, dia 17 de março, não existia delivery. Então, meus amados irmãos, naquela época, em bairro pobre como o meu, era boteco. Muitos botequinhos de cachaça, você comprava um docinho, comprava uma balinha. Boteco era para cerveja e salgado. Carninha ali para os caras que tomavam cachaça, bebia cerveja. Então, em cada esquina tinha um boteco. Hoje, em cada esquina, hoje em cada quarteirão, em cada bairro, tem várias igrejas. Então parece que esse versículo 14 está fora de moda. Ou é nós que estamos equivocados no modelo de igreja? Porque está dizendo, como podem crer se não há quem pregue? Ou se tem uma coisa que tem de sobra alguém dizendo que é pregador do Evangelho, mas Deus está dizendo aqui, como podem crer? Meu Deus! E quando a gente ouve Jesus dizer que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, eu disse, será que Jesus não calculou que no século
21, teríamos igreja em cada esquina. Será que ele esqueceu disso? Porque ele continua dizendo que a seara é grande. O lugar para semear é muito. Mas aqueles que ceifam são poucos. São poucas as pessoas que estão preocupadas em ganhar almas. É isso. Os ceifeiros são poucos, os colhedores são poucos. São poucos aqueles que estão preocupados em colher almas para o Senhor. Mas a seara é grande. O que tem de almas para se converter é muito grande. Então, meu Deus, quanto mais igreja abre, mais eu sei que a seara continua maior ainda. Porque as igrejas não nascem num modelo verdadeiro. As pessoas se tornaram extremamente volúveis. Agora vamos no versículo seguinte. E como pregarão se não forem enviados? A resposta aí. Então eu te pergunto, de todas essas igrejas abertas no mundo, essas centenas e milhares, os que estão lá pregando, foi Deus que colocou eles para pregar lá. Porque quando Deus coloca alguém para pregar, meu irmão e minha irmã, só tem dois sentimentos em você que está do outro lado aí. Se eu sou enviado de Deus, só existe dois sentimentos, não existe meio termo. Ou você me odeia, por causa de Gálatas 4,16, disse Paulo, eu vos fiz inimigos de vocês, porque eu prego a verdade. Então existe esse sentimento em você, ódio e raiva de mim, ou outro sentimento extremo, você se converte, você se dobra a esse evangelho e disse, meu Deus, obrigado, você vai viver segundo Crônicas 20:20. Só existe esse sentimento. Ouça os profetas, os pregadores de verdade e prosperareis, não é no dinheiro, em todas as áreas, prosperar no conhecimento, na graça e na transformação de vida. Não existe outro sentimento. Então no verso 15, como, meu Deus, como pregarão se não forem enviados? Decorrente dessa igreja em que tem mais gente machucada, ferida e doente dentro da igreja que do lado de fora, porque do lado de fora eu não conto, porque já está do lado de fora, mas do lado de dentro está cheio de crentes doentes. Enquanto a igreja desse século não entender que o reavivamento é porque já houve o avivamento em Atos 2, então o reavivamento é trazer o avivamento de novo, então reavivamento. Enquanto a igreja não entender isso, que precisa se pregar o evangelho genuíno, de verdade, e enquanto o povo não tiver discernimento, de ficar aí dando amém, sem saber por que está dando amém, vivendo um evangelho barato, de pessoas que não foram chamados, mas ousem pregar o evangelho como se fosse o próprio Jesus. Olha o que diz mais o verso 15. Como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Está Isaías 52:7. Dos que anunciam as boas novas. Então, olha que lindo. Quão formosos são os pés. Os pés, quão formosos os pés, na tradição, na revelação. Quão perfeitos são os passos. Quão perfeitos são os projetos. Quão perfeitos são os planos daqueles que anunciam o evangelho. Porque é perfeito, porque o que faz e o que prega é de uma perfeição tão grande, porque é isso que transforma o ser humano, é isso que vai transformar a sociedade. Você vê que está aí, botam linha amarela, linha vermelha, fase preta, não, o povo está se aglomerando. O cantor Belo foi preso por fazer aí a grande festa na semana do carnaval, mas é todo dia os funks, nos guetos, nos bairros da periferia e também nos bairros dos ricos, em mega mansões, festas de aglomeração. Então, a lei do homem não está transformando a educação do homem. A lei da polícia não está inibindo a irresponsabilidade das pessoas. A quantidade de pessoas que tem morrido, 246 mil pessoas, e eu já dizia isso lá atrás.
que ia passar de 200 e vai passar mais, você vai ver onde vai chegar isso aí. Você quer pagar para ver, meu irmão e minha irmã? Escreve o que eu estou lhe dizendo, você vai ver para que número que nós vamos chegar. Você vai ver aonde isso vai chegar. Mas as pessoas duvidam, porque elas são emotivas. Aí pega um pregadorzinho vagabundo e que diz em nome de Jesus, vai passar Covid, nós vamos ter um mundo melhor, e parará, e vai dar tudo certo. Está amarrado nada, está morrendo pastor, está morrendo família de pastor, está morrendo gente, parece que as pessoas são insensíveis. Então o que é que vai mudar essa geração tão perdida? É pregadores que pregam a verdade. Porque vão causar ódio, como eu causo na maioria, mas eu causo temor num grupo de pessoas que estão se convertendo. Então, para mim, tá bom demais, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus não me chamou para pregar para a plateia, para alcançar a multidão. Deus me chamou para pregar para a multidão, para alcançar a multidão, a minoria que é onde se converter. Essa é a verdade. Porque Jesus pregou para a multidão, só a minoria se converteu. Então não será eu que vou pensar que vou pregar na minoria e a minoria toda vai se converter. Eu vou pregar na multidão e serei unânime. Então, quão formosos são os pés, quão perfeito é a obra de quem prega a verdade. Você congrega onde prega a verdade. Você vive aonde prega a verdade. Você ama quem prega a verdade. Ou você também anda dizendo, isso é João Batista, isso é estúpido, isso é ignorante. Esse evangelho aí ninguém vive, não acompanhou a evolução dos séculos. Eu não acompanho a evolução do século não, meu irmão, nem minha irmã. Eu não acompanho não. Eu posso acompanhar culturalmente. Para mim não ter que comer com a mão no meio da rua. Para mim não ter que acender fogo riscando um pau no outro. Flexionando um pedaço de madeira no outro. Mas espiritualmente eu não acompanho a modernidade não senhora. Eu acompanho a palavra, porque ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Olha o que diz o texto, no verso 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Puxa vida, agora dá para entender. Dá para entender porque, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então um verdadeiro profeta, porque Jesus já sabia que nesses séculos verdadeiros profetas não teriam unanimidade, pelo contrário, teriam muitos inimigos, teriam muitas rejeições. E os pastores de hoje parecem que é o contrário, meu amigo e minha amiga. Fazem de tudo para agradar as pessoas. Fazem de tudo para provar que pregadores como Pablo é estúpido e não merece um púlpito para pregar. Mas eles merecem o seu amor porque eles conhecem a sua dor, eles têm misericórdia da sua dor, eles pregam com muita compaixão. E se essa compaixão, essa misericórdia pregada nas igrejas fosse o ponto fundamental da mudança do ser humano, a igreja do século XXI seria muito mais evangelizadora do que tem sido, porque ela não evangeliza nem a si mesma. Verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Quando alguém diz, pastor, o índio que não ouviu o evangelho, ele vai ser salvo? Deus vai levar ele para o inferno? Meu avô, eu ouvi dizer que na cidade do meu avô, pastor, no bairro dele, nunca teve o evangelho. Então a Bíblia está errada, porque ela diz que todo mundo ouviu o evangelho. Todo mundo, pode ter certeza. Se em algum lugar não teve um pastor pregando, alguém seguiu o catolicismo, ou seguiu o candomblé,
o espiritismo, todos têm uma religião. Ainda que seja na Índia, acreditar no animal sendo ele um Deus. Se a pessoa teve a fertilização na mente para acreditar que o animal, porque ele precisava de um Deus, que aquele animal era um Deus, aquela pedra era um Deus, aquela água era um Deus, aquela imagem era um Deus, e etc. e tal, por que a cabeça não fertilizou no certo? Porque no passado, nas primícias da humanidade, não existia Bíblia Sagrada escrita. Não existia profetas ainda e nem sacerdotes, como aquele povo, porque eles ouviam a Deus, eles sabiam que tinha que seguir o certo. Então, meus amados irmãos, a consequência do pecado de Adão e Eva fez com que Enos e Enoque adorassem, invocassem o nome do Senhor pelo testemunho daquilo que havia acontecido. O testemunho de Adão correu o mundo e corre até hoje. E bastava o testemunho de Adão para que as pessoas crescem em Deus, mesmo não tendo uma Bíblia para ler e nem ouvindo a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus, o sentimento. É aquele sentimento quando a gente diz que tem pessoas que já nascem do bem, tem pessoas que já nascem para o mal. Tem meninos que não tem motivo, porque aos 2 anos ele quer bater na cara do pai. Porque aos 3 anos de idade ele quer quebrar a televisão. Aonde ele vai, ele mexe nas coisas dos outros e a mãe tem que ficar dando palmadinha na mão dele. Enquanto na mesma idade tem meninos que já nascem quietinho, já nascem responsáveis, já nascem educados. Então, se numa criança há esse discernimento do bem e do mal, por que alguém, ao crescer, ao virar um adulto, não pode discernir que o bem é o caráter bom, é ouvir dentro de si que precisa uma mudança de vida? Nós podemos, como uma criança, fazer o bem ou fazer o mal. Até porque Provérbios 20:11 diz que pelos atos da criança se conhece o seu caráter. Então todos ouviram o Evangelho. Todos ouviram, seja pela boca de um homem ou simplesmente pelo sentimento interno que Deus colocou. Se não quiser acreditar, isso é o direito e o problema deles para resolver no dia do juízo final. Porque está escrito no verso 18 de Romanos 10. Não tem por onde escapar. Agora leia o texto áureo desta mensagem, que está em João no capítulo de número 3, verso 34, que diz assim, João Batista: aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida, ou não dá Espírito com medida. Então eu quero ministrar sobre a sua vida o peso de um chamado. Aquele que é chamado por Deus, diz a Bíblia Sagrada, ele não prega por medida. Isso não está dizendo só a Jesus, porque Jesus mandou que os seus discípulos fizessem discípulos dele, igual a ele, que pregassem para os evangelhos de arrependimento e todos fossem semelhantes a Jesus. Eu disse Atos 2. É simples, é só ler e querer crer. E não duvidar da palavra do Senhor. E absorver e dizer, Senhor, eu preciso de mudança de vida. No verso 47 de Atos 2 diz que todo dia Deus acrescentava ao meio dos convertidos, todos no meio da mensagem, aqueles que iriam de ser salvos. Não acrescentava aqueles que iriam aumentar o número de pessoas. Não era contado o número de pessoas, porque ouviam o Evangelho. Se você vê no capítulo 4, no capítulo 5, diz que ia aumentando aqueles que iam se convertendo ao Evangelho. Hoje diz, está aumentando aqueles que estão congregando na igreja. Vem aumentando o número daqueles que estão frequentando os cultos. Está aumentando aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço. Mas a Bíblia é clara em Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, que vai aumentando aqueles que haviam se convertido ao Evangelho. E eu te pergunto, sem nenhuma ofensa, você é convertido? Porque tem pessoas que seguem e não são dizimistas. Tem gente aí da congregação do Brasil, com todo respeito, que não ensina o que é dízimo e oferta. E andam nas minhas lives, ouvindo as minhas lives e mandando mensagem. Deus é contigo, eu não quero saber, minha senhora, da sua opinião. Guarde a sua opinião para ti. Guarde a opinião sua, meu senhor, para ti, porque eu não preciso dela. Eu não vivo de bajulação, para de ficar me bajulando.
Para de ficar entrando na minha rede social e mandando mensagem de bajulação para mim. Vai plantar batata, só. Vai já servir a Satanás para quando chegar a hora, você já está acostumado com ele. Porque se tem uma praga, uma das pragas é a Congregação do Brasil, Testemunho de Jeová, Igreja do Sétimo Dia, são pragas, são seitas, e eu provo isso porque eu sou professor de religião. Se a senhora ou o senhor tem dúvida, chama eu para um debate, uma live, eu vou provar que isso é uma praga. Isso é uma praga. Porque bebem, enchem a cara, são céticos, são estúpidos, discriminam pessoas e não ensinam o que é dízimo e oferta. Como é que você não dizime oferta como deve e fica aí querendo bajular e dizer para mim que eu sou uma bênção? Que desgraça é essa? Você está achando que eu engulo? Você está achando que eu sou palhaço de circo? Aí eu tenho que dizer para vocês, para quem quer, a carapuça serve para quem quiser. E eu não estou nem aí. Eu tenho que dizer para vocês o que está no livro de Atos, no capítulo 16 de Paulo. Paulo percebeu que alguém ficava todos os dias elogiando ele. E Paulo teve que exortar aquela mulher. Sai dela, espírito imundo. Porque ela vivia elogiando Paulo. Ela vivia dizendo que Paulo era homem de Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Eu vou ler para você, para te ajudar, tá? Verso 17 de Atos 16. Esta mulher, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação. Olha para você ver. Esses homens que anunciam o caminho da salvação, que anunciam Jesus Cristo, são servos do Deus Altíssimo. Aleluias. E isso fez por muitos dias. Estou te ajudando, minha senhora e meu senhor. Estou te ajudando. Parar de palhaçada. Tinha médicos maçom me seguindo aí. Indicado por alguém de boa vontade lá em Belo Horizonte. Aí disse: meu amigo vai te servir, pastor Pablo. Aí o maçom médico, não vou citar o nome dele, seguiu eu um mês. Foi eu começar a dar porretada nele. Na maçonaria dele, nunca mais ele entrou. Por quê? Porque o cara que não tem caráter, pô. Essa é a verdade. Agora quer discutir comigo? Vem para São Paulo, meu irmão. Vem para São Paulo para a maçonaria. Vem o grão-mestre da maçonaria. O cara que meu pai, infelizmente, por estupidez, me deu para ser padrinho, foi o primeiro grão-mestre mais novo da maçonaria no Brasil, Celso Sérgio Ferreira. Dou o nome do cara. E não cumprimento ele, não tem comunhão com ele. Aquele que não traz a doutrina de Cristo, segundo João, nem vos comprometeis, para que eu não trazer maldição para a sua vida. Eu nem cumprimento ele, que ele nunca foi meu padrinho. Que é isso? Eu não tenho padrinho, não. Eu tenho pai, é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um irmão, filho desse pai, chama Jesus Cristo. E tem um espírito, que é o Espírito Santo. Então, negócio de padrinho aqui, não tem padrinho nem madrinha. Não vai plantar minha madrinha, eu nem vejo. Que eu não dou confiança para ela, assim como dou para ele. Porque são pessoas desiludidas, são dissolutas, são obstinadas. E que vivem as suas mazelas da religião. Eu sou sua madrinha, madrinha da sua mãe. Madrinha minha não, você é madrinha do capeta. Minha, você não é madrinha não. A planta batata só. Sou seu padrinho. Aí meus irmãos, que é boçal, né, de sangue, quando vê ele, bença padrinho, bença. Eu vou dar benção a uma desgraça dessa, pô. Benção quer dizer, você me abençoa, ô maçom? Você me abençoa? O que o maçom tem para me abençoar? Pelo amor de Deus. O que ele tem para me abençoar? Pô, isso é muita ignorância, pô. Então tem que bater mesmo, para que todos aprendam. Aí Paulo disse, olha, e isso essa mulher fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em o nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Então não adianta a senhora, o senhor, ficar dizendo, me bajulando aí na internet, não. Para com isso, para de palhaçada. Vai servir a Deus. Se esse ministério é bênção na sua vida, dizime e oferta. Faça a obra missionária. Ajuda os pobres, de fato. Não é igual na congregação, não, que você ajuda como você quer. Aqui não é ajuda como você quer, não. É ajudar como a palavra manda você fazer. Então não estou nem aí. Eu não tenho medo de homem bravo, não tenho medo de cara feia.
Porque se começar com falta de educação aí, eu prego a verdade. Não é falta de educação, é a verdade que tem que ser prego. Eu bloqueio você, acabou. Eu bloqueio você, você não entra na minha live mais. Tá resolvido, simples assim. Não te dou meu WhatsApp, porque eu não te dou essa liberdade. Então, meus amados irmãos, Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Não é adorador que fica de lero-lero, não, de blá, 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 não. Não quero saber se a senhora está doída por sua irmã, está doído pelo seu irmão. Vai os dois para a batata, desliga, sai da internet e vai para onde você quiser, que quem paga a minha internet sou eu. E o Facebook não me censura. Então eu prego a verdade quando eu quiser pregar. Quem não quiser que se resolva com o capeta e com Deus, não comigo. Porque eu vou pregar e dar a porretada quando é preciso. E se hoje Deus quer descer o cajado, segura no lombo aí, meu irmão. E se arder, passa água com sal que passa. Passa limão que passa. Passa metiolate que passa. Ou passa uma pomadinha aí, que vai passar. Mas não vem com picareta, que eu disse esses dias aí, ontem de ontem na live. E disse aí, irmã, mulher que sai da cama. E tem amiga minha, eu gosto. Sai da cama do marido para dormir na sala, tem que apanhar de borracha. Porque é sem vergonha. Não existe isso. Mulher não sai da cama do marido. Marido não sai da cama da esposa. É melhor se separar. Separe, mas viva só. Porque se separar e casar de novo é prostituta, é adulta. Está escrito na Bíblia Sagrada. Não vem com história aqui não. Então mulher que quer ensinar a Bíblia, quer ensinar para a filha, quer ensinar para filho, quer ensinar para o marido que não dá respeito, aí eu vou ter que pregar aqui e jogar mel na chupeta? Eu vou ter que amaciar porque a senhora dá oferta, minha senhora? Porque a senhora me ajuda no ministério? Vai tomar pancada até tomar vergonha na cara. Se já erramos, ficou para trás. Todos os erros que nós cometemos, eu, o senhor, a senhora, todos nós erramos. Vamos jogar para trás esse erro e vamos tomar um rumo na vida. Vamos ter caráter. Vamos fazer o que é certo. Porque Jesus está às portas. E vê se arrepende e não faça mais isso. Para de ficar vivendo uma vida medíocre, dúbia. Usando o nome de Jesus em vão. Seu marido não presta, ora para ele morrer. Para ver se Deus leva. Sua esposa não presta, ora para ela morrer. Ou então eu te digo, é melhor, quando dois não vivem juntos, é melhor que se separem. Paulo disse em 1 Timóteo 7, a senhora quer Bíblia? Está lá, mas não case de novo. Aí separe e quer arrumar outro homem para virar o zoinho, para ir para a cama transar. O senhor também não gosta da mulher, sai da mulher para arrumar outra mulher para transar. E eu tenho que ficar aqui pregando para agradar todo mundo? Só porque eu faço missões e você achar que eu preciso da sua grana? Homem com homem, eu tenho que agradar, porque homem está beijando na boca de homem, eu tenho que agradar, porque senão vão me prender. Mas pode até me prender, ué. Mas eu vou concordar com isso, com mulher beijando em mulher, duas mulheres juntas, dois homens juntos. Para com isso, gente. Aonde nós vamos chegar com essa palhaçada? E aí tem imbecis que entra aí, que eu bloqueio. Mas tem que ter amor. Amor eu tenho, eu só não tenho participação, porque eu amo o pecador, mas eu não amo o ato do pecador. A gente deve amar o pecador e não o pecado, minha senhora e meu senhor. Bota a cabeça no juízo, no lugar. Os adúlteros, os homicidas, os assassinos, os ladrões, os efeminados. O que é afeminado? É homossexualismo. Não entrará no reino do céu. Ou eu prego para salvar esse povo, eu continuo sendo como esses homens de Romanos 10, pregando sem nunca ter sido enviado. Porque o homem que é pregado, enviado por Deus, ele não prega por medida, porque o Espírito está nele. E ele prega a verdade, doa quem doer, até nele mesmo. Então se convertam, tenham caráter. Vamos ter vergonha na nossa cara. Não fica usando o evangelho para ganhar dinheiro, não. Para você dizer que segunda-feira será uma benção, porque você participou da live ou do culto da sua igreja no domingo. Isso não faz nada, meu irmão. Satanás participa de todo o culto, é mais frequente no culto do que eu e você. Sabe por quê? Porque em todas as igrejas ele está com seus demônios, porque os demônios estão em nosso derredor. Ele não sai quando nós entramos na igreja, ele sai quando nós somos a igreja. Hello? O demônio ouve o evangelho todo dia. Aonde tem alguém na Bíblia, ele está ouvindo, para ele saber como é que ele vai contra-atacar e derrubar aquela vida. É por isso que muitos pastores estão dando mau testemunho. É por isso que muitos pastores são maus exemplos. Por isso que muitos crentes estão escandalizando tudo com nome sujo.
igual bunda de neném de caganeira, tudo sujo. Tem que trocar a fralda espiritual desses desgraçados, essa mazela que estamos vivendo aí, porque o Satanás está lá e eles duvidam que Satanás está na igreja. Gente orando em língua, uma língua que nem os flistos, nem até Satanás não tem condição de discernir que língua é essa que estão falando. Rabachuta, rabacá, uma palhaçada. É nojeira ficar vendo o Facebook, é nojeira ficar vendo o Instagram, é muita aberração. Então, pastor, o senhor acordou hoje, hein? O senhor está hoje... O senhor está irado? Estou irado com o pecado, estou irado com o demônio, que está conseguindo trazer às pessoas o evangelho podre e elas estão aceitando. E elas não se convertem, elas não tomam vergonha na cara. É o que eu digo, é a hora e agora. Ou você é ou você não é, irmão. Ou você é ou não é. O que tem de pastor envolvido em maçonaria, o que tem de pastor envolvido em coisas erradas, o que tem de membros de igreja participando de falcatrua, sonegando imposto, mentindo, fazendo coisas do arco da velha que não dá para acreditar. E aí, ninguém prega a verdade. Está todo mundo, aleluia, maravilha. Não, meu irmão. E a minha preocupação não é pregar com a sua vida, porque você não é membro de mim, nem eu sou membro de você. Nós somos membros de Cristo, o corpo, a igreja. Então eu não posso fingir que eu não estou vendo nada, tampar meus olhos para o mundo, porque o Espírito Santo fala comigo. Eu estou aqui debaixo de oração. Eu não acordei 11 meio-dia e 25, lavei o rosto e veio não, já estou acordado desde cedo. Que isso? E aí não há resultado, é improdutividade. Pessoas que não são produtivas, isso prejudica o evangelho. Por que não são produtivas? Por causa do pecado, por causa da arrogância. Tinha uma mulher que diz ela que é pastora, numa cidade aí, mas anda igual perua. Dizia para mim que os homens estavam olhando a bunda dela, que os homens estavam cantando ela, os pastores, mas do jeito que ela veste também, apela até o capeta. Se ninguém cantar, o capeta se aparece fisicamente e canta a pessoa, pô. A mulher é pastor, diz que é pastora, pô. O meio peito tá quase explodindo no sutiã, bota o sutiã de criança, uma mulher que tem idade para ser, pela madrugada só. Meu pastor, o pastor Pablo, saudade de você é demais. Nunca mais, quando eu falei das roupas, nunca mais ela entrou aí, nunca mais deu um bom dia, nunca mais deu a paz do Senhor Jesus, virou minha inimiga. Eu não devo essa porcaria nada, não pedi nada. Foi só bater na roupa que ela sobe com cheio de pendurado. Os brincos parecem bambolê, parece que é 2 pratos, um de pendurado em cada orelha. Cheio de cordão aqui, é tanta badulaque aqui, os anel tamanho de um celular, assim, parece que é o relógio do Faustão. Pô, tão de sacanagem comigo, poxa. Tão de sacanagem, desculpa, meus irmãos. Mas o Espírito Santo diz à igreja, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Muda, gente, vão mudar, gente. Essa live você não paga nada, nem para entrar, nem para sair. Mas vamos mudar. Vamos dar a Deus o que Ele merece. O nosso caráter, o nosso esforço. O Espírito Santo de Deus. Aleluias. Quando João Batista está dizendo isso, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, não é palavra de si nem da doutrina humana não, pois Deus não lhe dá espírito por medida. Lógico que João Batista está falando de Jesus, porque Jesus em João 6,38 ele disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou exclusivamente. Jesus desceu do céu para fazer só a vontade daquele que o enviou. E os que estão na terra querem subir no céu para fazer daquele que os enviou a fazer as suas egocêntricas vontades. Desculpa, nunca leram Eclesiastes 5:2. Não precipite-se em falar com Deus. Não se precipite em abrir a sua boca e falar com Deus, porque Deus mora no céu e você mora na terra. Esqueceram disso. Esqueceram disso. Então, meus amados irmãos, o chamado
Você que veio ao mundo e tem o Espírito de Deus, você não fala a palavra sua, você fala a palavra de Deus. Pregar o evangelho não é só para pastor, é para todos nós. Aí eu vou te ensinar aqui, e não vou demorar muito com esse culto não. Profetas de verdade, onde estão eles? João Batista, a voz, João 1:23, a voz. Você tem que ser a voz de Deus, nem a voz da sua igreja não, que deturpou a doutrina não. Você que o Moisés, que veio para libertar os hebreus do karma e da escravidão. Deuteronômio 28:1-14, trazer a bênção, profeta das bênçãos infinitas. Você tem que ser um profeta, você tem que ser uma profetisa, no caso de mulher, você tem que ser símbolo de libertação, você tem que levar a palavra que liberta o cativo. Amós, o profeta, o sinal da soberania de Deus. Amós 7:14-15, eu não era profeta nem filho de profeta, Deus me chamou de trás de uma boiada para pregar o evangelho a Israel. Queira que vocês ouçam, eu quero ouvir. Você tem que ter esse espírito de Amós sobre a sua vida, pregar a soberania de Deus. Aleluia. Deus é soberano, irmãos. O profeta Ezequiel, o profeta da santidade, capítulo 44:2. E quando Deus passar por uma porta, e a porta é o nosso coração, essa porta estará fechada, e nenhum incircunciso e sujo passará por ela, porque se tornará santuário, santidade ao Senhor. O que Hebreus 12:14 vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Jeremias, o profeta do juízo, capítulo 1:10, quando eu te mandar derribar, vai derribar. Quando eu mandar você destruir, tem que destruir. Mandar você pregar, você vai ter que pregar. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, no verso 19. Que é desses profetas? Profeta Paulo, o profeta da doutrina. Gálatas 4:16 diz o início da pregação: por acaso eu vos fiz vosso inimigo porque preguei a verdade, por isso que você não gosta de mim? Segundo Pedro 3:16, Pedro disse: o que Paulo prega é tão difícil de entender e compreender e seguir, mas ele é de Deus. Ele foi enviado por Deus, porque o próprio Pedro vai dizer: a palavra de Deus não é inspiração do homem, não foi escrita por particular interpretação, foi revelada pelo Espírito Santo a homens santos de Deus. Esdras, que eu falei agora há pouco, que escreveu o livro de Crônicas, 1037 anos antes de Cristo, em Jerusalém, que ele veio pregar o arrependimento. É o primeiro a pregar o arrependimento de uma forma contundente, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, aquele que chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus pecados, se arrepender, eu virei e sararei a sua terra, eu o abençoarei. Esdras, olha João, o discípulo amado veio, o profeta da mensagem da eternidade, Apocalipse 2:7, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. O profeta que veio nos seus 22 capítulos falar sobre a eternidade. Olha a Ulda, a profeta que veio pregar a multiplicidade do Espírito Santo, para dizer que Deus pode usar homem assim como pode usar mulher. Assim uma mulher pode pregar, assim como um homem pode pregar uma velha, pode pregar uma jovem. E está escrito na Bíblia Sagrada, em 2 Reis, no capítulo 22, versos 14 ao 20, que Josias, o rei, que começou a reinar aos 8 anos de idade, deixou de consultar homens como Jeremias e Sofonias, porque era da mesma geração, Sofonias e Jeremias, deixou de consultar a eles para consultar uma mulher chamada Ulda. Aleluia! Mulher que pregava a verdade, mandou a verdade, bateu pesado. Que dê as Uldas dessa geração. Estevão, o profeta da sabedoria, Atos 6:10, diz que ninguém poderia suportar a sabedoria como Estevão falava, com propriedade, seu rosto brilhava, parecia um anjo. Profeta do temor, Isaías, capítulo 6, versos 5 e 6, ele diz: ai, vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e vi o Senhor no seu alto sublime trono. No capítulo 20, verso 2, o Senhor manda ele andar nu por 3 anos, não foi 3 meses não. A senhora andaria nu no seu bairro, minha senhora, ou meu senhor, para mostrar que Israel estava nu, estava sem revestimento do poder de Deus, por causa do pecado.
Olha Samuel, o profeta da obediência. Aleluia. 1 Samuel 15, 22, melhor obedecer do que sacrificar. Verso 23, porque o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21, verso 8. Aleluias. Mas os falsos profetas, esses estão aí. Esses estão aí. Mateus 7, 21 a 23. Tem milagres? Tem, porque eles fizeram milagres, está escrito lá. Tem profecias? Tem também. Tem convencimento? Tem, porque convenceram muitos. Mas jamais tiveram vida íntima ou promoveram o evangelho de vida íntima com Deus, simplesmente pelo amor e pela palavra. Hoje é raro alguém servir a Deus simplesmente pela palavra e pelo amor. Serve a Deus porque o pastor diz que o casamento vai mudar, a saúde vai mudar, o dinheiro vai, a pessoa vai prosperar, o problema na causa da justiça, Deus vai botar a mão, vai dar tudo certo. O ladrão que matou vai se sair da cadeia, o estrupador também, Deus vai perdoar, não vai comer cadeia, vai dar tudo certo. A família ao qual ele prejudicou, estrupou a filha daquela família, vai amar ele de todo o coração, vai inclusive vai levar ele para mudar para a casa deles. Hoje a igreja está empregando os profetas de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Porque as pessoas não suportarão essa doutrina, então vão procurar senhorios para si próprios, para pregar a sua conveniência, para pregar o que querem ouvir. É isso que o povo do século 21 quer, pregador ecumênico, pregador que diz, Deus não sacaneia ninguém, Deus é maravilhoso, Deus não tem... Isso é história, isso é a perturbação diabólica. E essa geração está desempregando e desprezando os profetas de Mateus 24, 14. Quando Jesus diz, o meu último sinal é que esse evangelho que eu prego será pregado em todo o mundo. Estão querendo desempregar e desprezando. Mas graças a Deus, porque eu conheço a palavra, eu não deixo de pregar, ainda que me desprezam e não queiram eu nas suas igrejas. Não tem problema. Estão desempregando e desprezando os profetas, como está em Isaías capítulo 30, verso 10 e 11. Quando disseram para o profeta, não nos pregue a palavra verdadeira, nos pregue lisonjas, nos pregue coisas que não são verdadeiras, afaste de nós o santo dos santos, pregue para nós coisas de alegria. Pense bem, o povo pediu os profetas, profeta, você quer dinheiro, quer oferta? Profeta, você quer que a gente contribui com você e dê você uma vida boa? Não nos pregue santidade, não nos pregue verdade, pregue lisonjas, fala que a gente está bem, fala que a gente vai crescer, fala que a gente vai ficar abençoado, como diz em Jeremias no capítulo 7, pregando paz quando não há paz, fortalecendo a mão dos pecadores ao invés de enfraquecer a mão do pecado, para que essas pessoas se convertem. Tem empresário aqui em São Paulo que estava para ser a tetraplégico, não é paraplégico não, e tem gente aí na internet que sabe quem é, que foi através dessa senhora que eu conheci, cheguei a essa pessoa, um dos grandes empresários, ricos neste país, afortunado, estava condenado à tetraplegia, eu fui visitá-lo no hospital, hoje ele já está quase andando, pergunta se segue as minhas lives, pergunta se ele ajuda a obra missionária, pergunta se ele me liga para saber se está faltando alguma coisa em casa. Pergunta se ele segue o evangelho. Não, ele só posta a foto tomando chopp, cerveja, a mulher no colo dele. É só oba-oba. Aí eu excluí, tirei do meu Face. Porque dá nojo de ver isso. Alguém que estava condenado a ficar tetraplégico, não mexer nada, só com o pescoço. Hoje transa, hoje bebe, hoje fuma, faz os cambal. E o único alvo dele é andar. Eu quero andar. Mas de que Deus ganha com isso? Mas fala o nome de Deus. Agradece a Deus. Graças a Deus tem lá imagens, tem tudo lá. Aí sabe o que eles encontram? Esses pastor à toa vagabundo. Que agora tem igreja só para os ricos. O cara entra na igreja do jeito que ele quiser. Mau caráter, sonegador, vagabundo, mentiroso. Homem de várias mulheres. Mas pode entrar lá. Não, quem vai mudar é o Espírito Santo. Que Espírito Santo, rapaz? Quem muda é nós com a nossa mensagem. Quando acreditam na nossa mensagem, por isso diz aqui, quem creu na nossa mensagem, não li aqui,
Então não está explícito aqui para dizer, não, quem muda é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo muda quando a pessoa recebe a palavra. Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo muda? Quando você aceita a palavra. Aí você aceitou a palavra, você aceitou Jesus, que Ele é a palavra. João 1, versículo 1. Ele é o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus, era Ele era a palavra. Mas as pessoas confundem, elas não entendem. Por isso que eu falo, um monte de gente pregando besteira, nunca foi chamado para pregar o evangelho. Prega tudo errado. Aí fica um monte de besteiral metido a pregador pregando errado. O Espírito Santo vai mudar. Se o Espírito Santo mudasse, não teria sido Pedro que fosse chamado pelo anjo na cidade de Jope para pregar para Cornélio. Por que o Espírito Santo não fez a obra direto na vida daquele homem? Porque ele precisava crer na palavra. Quando Pedro começou a pregar em Atos capítulo 10, versos 40 diante, quando ele estava crendo na palavra, aí o Espírito desceu, aí o Espírito fez a obra. Mas o Espírito não fez a obra antes da palavra. Por isso eu disse, aonde nunca o evangelho foi pregado, pode não ter sido pregado pelo homem, mas o homem dentro de si, ele entendeu que ele precisava acreditar num Deus superior. E Deus do Primeiro Testamento falava com o homem ouvia a voz de Deus. Meus amados irmãos, você quer viver, estou terminando, 10 minutos, você quer viver o verdadeiro chamado, você quer ser crente, cristão de fato, você quer fazer diferença, então você vai ter que fazer escolhas. Eu fico do lado de crente falando palavrão, pô. Crente mandando tomar naquele lugar, vai para a ponte que caiu, pô. Como é que um cara desse pode ser cristão, pô? Como é que um cara desse pode ser crente, uma boca suja dessa? Mas tem pastor que avaliza, tá cheio de pastor político safado, sem vergonha. Porque não é possível. Não é possível que nós vamos continuar zombando de Deus e esperando que a Covid vai embora amanhã, esperando que essa porcaria dessa vacina melhore alguma coisa. Já está aí, deu ontem e vai dar, você vai ver coisa absurda, chama vacina do vento, não tem nada, a vacina fica na seringa. Tom de brincadeira, pô. Olha que mundo que nós chegamos, gente. Olha que mundo nós chegamos. A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está em viver a palavra. Pode doer em você hoje, você pode ficar com raiva de mim hoje, pode ficar com raiva de manhã, não tem problema, eu continuarei pedindo a Deus que transforme vidas. É melhor você ficar com raiva de mim hoje, nunca mais entrar na minha live, mas um dia se encontrar comigo no céu e dizer, obrigado, viu? Obrigado, Pablo. Como é que é o seu nome aqui no céu? Porque se eu estiver no céu, o nome não é Pablo mais. Apocalipse 2,17, aquele que vencer terá um nome novo. Aí você vai me encontrar e eu vou agradecer, porque valeu a pena eu fazer mais vários inimigos nesse domingo do dia 21 para serem amigos de Deus. Não tem problema, para mim não tem problema. Eu já estou acostumado com gente virar as costas para mim, já estou acostumado a gente mandar pedrada em mim, estou acostumado a gente cheio de ciúminho, mulherzinha à toa, eu tenho uma pavor, mas você gosta de fulano, você curte as mensagens de fulano e não curte a minha. Eu sou seu empregado por acaso, minha senhora? Ô meu senhor, eu sou seu empregado? Eu não tenho liberdade não, eu sou obrigado agora a passar mesmo na chupeta, a tratar todo mundo da mesma forma, no mesmo tempo. Eu sou um ser humano. Eu tenho dezenas de pessoas que entram na minha rede social. Como é que eu vou dizer todo mundo, conversar com todo mundo? Eu não dou conta. Ou eu vivo para Deus, ou eu vivo para você. Como é que é? Então você quer viver um chamado? Eu quero, pastor. Eu quero viver. Eu não quero ser limitado mais, o Espírito Santo vai me usar. Então, você pode ser pregador usando a Bíblia. Você pode ser pregador usando a sua vocação profissional na sua profissão. Prega porque você trabalha com excelência, com qualidade, não defrauda ninguém. Porque se todos forem pregador de Bíblia de mão no altar ou numa praça, aonde estará quem vai trabalhar para produzir, para que a obra cresça? Deus não chamou Zaqueu para ser discípulo. Continue, Zaqueu, trabalhando, prosperando e dando a metade para os pobres. Você já vai resolver um grande problema meu aqui em Jerusalém. Viu, Zaqueu? Quem sabe você é o Zaqueu. Você vai pregar com as suas finanças. Deus vai te prosperar muito, aleluia. Não tem inveja de você. E se eu sou aquele que vou pregar só pela palavra, com a Bíblia debaixo do braço, dependendo de um ou outro, amém, aleluia. Se essa é a vontade de Deus, aleluia. Então, quer viver o seu verdadeiro chamado?
Seja pregando usando a Bíblia, pregando usando a sua vocação profissional, pregando usando as suas finanças, pregando usando os seus sims e os seus nãos, pregando usando as suas renúncias, pregando usando as suas adversidades para mostrar que mesmo diante da adversidade você não abre mão de Deus, pregando usando as suas conquistas para dizer que as suas conquistas, a glória do Senhor. Então saiba, o que assume o verdadeiro chamado trará para a sua vida, em algum momento, lágrimas, calúnias, guerras injustas, conflitos, solidão, às vezes desânimo, desprezo, cobrança desleais, vai te trazer estresse, responsabilidades desiguais, que querem que você faça o que eles não fazem, que cobram de você. Trará dúvidas se vale a pena servir o evangelho como eu estou pregando. Trará a você pedradas, trará a você traidores, traição, perseguidores, perseguição. Trará muitas das vezes você o medo de si mesmo, se sentir incapaz de ser cristão como eu estou pregando. Mas se você quer assumir o seu chamado, te trará também aos verdadeiros e genuínos que assumem o seu chamado uma vida de oração, porque as provas, tudo isso, a calúnia, a lágrima, as guerras, o conflito, a solidão, o desânimo, o desprezo, a cobrança, o estresse, a responsabilidade, as dúvidas, as pedradas, as traições, as perseguições, o medo de si mesmo não ter qualificação, vai trazer a você mais dependência de Deus. Você vai depender mais de oração, vida de mais Bíblia, leitura bíblica, vida de mais intimidade com Deus, vida de mais santidade, vida de mais coerência e prudência e dependência de Deus, vida com mais simplicidade e humildade, vida de reino, mais Cristo na sua vida e vida em Cristo. E por fim, você terá vitórias incontestáveis. Essa foi a minha mensagem que o Espírito Santo me deu para pregar a você, e termino aqui 13h40. Essa é a mensagem. Ou é, ou é. Porque, meu Deus, não tem meio termo. Então, repito, aquele que Deus enviou, fala palavras de Deus, pois Deus lhe dá espírito sem medida. Se Deus te enviou a esse mundo, se Deus te enviou ao cristianismo, não ao crentismo, a crentice, ao cristianismo, então você, a partir de hoje, você vai subir mais uma dimensão, mais um degrau. Você vai pregar a palavra de Deus, repito, seja através do seu trabalho, a sua vocação, das suas finanças, as suas renúncias, os seus sims, os seus nãos, através das suas conquistas, você vai receber de Deus. Você vai ver esse desejo de orar mais, jejuar mais, consagrar a sua vida, porque toda essa aflição de um chamado nos faz mais dependentes. E aí você vai ver como é que a sua vida vai mudar. Repito, eu não sou pregador, não sou terrorista, não sou satanista, não prego aqui para desanimar a igreja, mas eu prego a palavra sem medida, porque o Espírito Santo diz que nos últimos dias apostatarão da fé. Foi a nossa último estudo do livro do Espírito Santo, nessa última quinta-feira. Apostatarão da fé. O que é apostar? Vou repetir de novo. É desacreditar na firmeza da fé que outrora você tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Você quer orar? Bota a sua mão no seu coração, aí onde você está, e eu vou orar por você. Vou orar pela sua vida e pedir que Deus derrame a sua bênção sobre a minha vida e a sua, que nós sejamos agraciados. Aleluia. Senhor meu Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos por este culto, te agradecemos por esta palavra. É forte, é uma palavra dura, mas não importa, é a palavra que salva, é a palavra rema, é a palavra divina, é a palavra dos céus, é a palavra que confronta, é a palavra que traz conflito entre ideais filosóficos. Meu Deus e meu Pai, que a palavra do Senhor te honre, que a palavra que o Senhor trouxe ao mundo,
como oportunidade de um céus aberto. Venha glorificar o teu nome, venha te exaltar, venha te louvar. Que a nossa vida venha, meu Pai, tomar um destino melhor a cada domingo, a cada dia, a cada segunda, a cada terça, a cada quarta, a cada quinta, a cada sexta, a cada sábado. Que tenhamos uma semana de divisão entre águas e águas, gente e gente, pessoas e pessoas, ideais e ideais, filosofia e a verdadeira palavra. Tenhamos, meu Senhor, uma vida de discernimento. Eu coloco a mão no meu coração, um órgão físico que representa o sentimento, que representa as minhas decisões, que representa tudo aquilo que eu tenho buscado do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu estendo essas mãos para aqueles que recebem esta palavra, aqueles que recebem e que acreditam no Senhor, serão de fato abençoados. Os que não acreditam, que a misericórdia do Senhor os alcance, que mais cedo ou mais tarde possa acreditar, meu Senhor, na sua verdade, que é a única e absoluta verdade existente neste mundo. Obrigado por aqueles que entristeceram comigo. Obrigado por aqueles que criaram ódio e raiva de mim. Obrigado. É porque a palavra confrontou onde está a ferida. Eu sei que um dia, mais cedo ou mais tarde, reconhecerão que não foi o Pablo que pregou, mas o Senhor que fez de mim a sua voz, como João Batista. Eu abençoo, meu Deus, aqueles que amaram a mensagem, aqueles que já estão arrependidos pelos pecados, pelos males que vêm cometido. Que haja tempo hoje de pedir perdão, de consertar a sua vida. Que haja hoje, meu Deus, um arrependimento total, a começar por mim. Porque tem pessoas que me ouvem e dizem para mim, como eu ouvi semana passada dizer: pastor, eu vou pedir perdão como o senhor mandou pedir, mas eu não vou ser falsa. Não, pastor, eu vou ser verdadeira. A pessoa confunde verdade com orgulho, confunde as coisas, desgraça a vida dela, da família, e desgraça do ministério. Porque o ministério não se faz apenas com obras. Muitos podem fazer as obras, como Mateus 7. Muitos podem edificar. E Paulo disse: uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo, mas todos somos de Cristo. Porque um pode regar, o outro pode plantar, disse Paulo, mas só o Senhor dá o crescimento. Haja crescimento espiritual nessas vidas. Haja um crescimento de conhecimento, e que nós todos venhamos entender, Pai, que foi nos dado neste domingo, dia 21 de fevereiro, a oportunidade de vivermos o Evangelho, por mais difícil que seja. Sacrifícios, e nunca esquecer que o Senhor está no céu e nós estamos na terra, e o Senhor fez o teu filho descer do céu para pregar a verdade na terra, e tem gente na terra vivendo como se fosse no céu. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, abençoando a todos. Que o amor e o poder de Deus seja na sua vida. Que a graça, a misericórdia, a compaixão de Jesus abrace você. Que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo possa confirmar, mais cedo ou mais tarde, que essa mensagem que foi pregada hoje não vem do homem. Aí sabe o que você faz? Você ora agora ao desligar a internet. Faça isso. Abra a tua Bíblia, disse pastor, e diga a Deus: o Senhor não é Deus de confusão. Diga para mim quem pregou, o capeta, Pablo ou o Senhor? Peça a Deus, é simples assim. Ao invés de você ficar com raiva de mim, abre a Bíblia, mostra uma palavra e pronto. Resumidamente, e se eu sou um demônio, um conselho que eu te digo: faça a propagação na internet, na rede social, e se tiver um dinheirinho, dá R$200 para alguém impulsionar
a sua notícia, que Pablo é um demônio confirmado na palavra com você e que ninguém deve me ouvir mais. Faça esse favor às pessoas, tá bom? E repita mais uma vez o pedido que fiz no começo. Se você achar, se você sabe uma igreja que todo mundo persevera na doutrina, que todo mundo persevera no partir do pão, que as pessoas não têm nada em comum, vendem propriedade e dão por confiar nos apóstolos. Você conheceu uma igreja dessa? Por favor, manda o endereço para mim. Não precisa mandar o nome do pastor, nem o nome da igreja não. Só o endereço para me congregar, para mim ir, que eu não quero nem ser pastor, eu vou nascer de novo. Se você conhece, pelo amor que tu tem a Deus. Porque andam dizendo por aí, pastor, não há igreja perfeita. Eu ouço isso e dá vontade, só não dou um bulefo, uma vara na pessoa, porque eu sei que vivemos outra época, mas que dá vontade dessas pessoas ter vivido no tempo passado para tomar logo uma borrachada. Que vontade. Quando alguém diz, pastor, não tem igreja perfeita nenhuma. Eu já falei com a minha irmã, qualquer igreja que você vê, vai haver defeito. Pode haver defeito nas pessoas, mas não tem defeito em Cristo e na palavra de Deus para aqueles que foram chamados. E aqui com muita falsa modéstia, aqui não tem defeito na palavra não, viu meu senhor, minha senhora? Aqui esse ministério é Bíblia. Aqui nesse ministério não é café no bule não, aqui tem palavra. Então se você nunca achou uma igreja perfeita, é problema seu. Aqui tem palavra perfeita. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz.